em relação às perseguições que nós temos visto nos últimos 9 anos contra todas as pessoas que só querem ser católicas. Então nós vemos que de 2016 para cá muita coisa aconteceu, né? Teve bênçãos de Paris gays, teve autorização para que um homem vestido de mulher pudesse ser madrinha de batismo, teve sínodo da Amazônia com pachamamãs, teve missas pseudo-afro, missa com culto judaico junto, teve a comemoração dos 500 anos da Revolução Protestante por todo o Brasil, inúmeros encontros ecumênicos e de diálogos interreligiosos com umbandistas, com ateus, com muçulmanos, com satanistas, com tudo. Tudo sendo permitido, por outro lado, sacerdotes sendo perseguidos, e não só sacerdotes tradicionais, porque com o agravamento da crise, hoje nós estamos num estágio em que, se você tem um sacerdote que adota pequenos elementos da tradição, como, por exemplo, tentar colocar um genuflexório na igreja, ou tentar cantar um canto gregoriano, ou rezar a missas versus Deum, adotar um desses pontos já é motivo para uma perseguição brutal ao sacerdote conservador. Se a perseguição já é brutal para aquele que adota um ponto da tradição, ou 2 ou 3, imagine como deve ser a perseguição para aquele que quer adotar 100% da tradição, para aquele que busca uma paróquia tradicional. Então aí as perseguições são muito maiores. Então é por isso que nós vamos comentar hoje sobre mais um episódio, porque o seu Dom Bosco ele sofreu então a perseguição brutal após o lançamento dos erros do catecismo. Houve toda uma campanha de cancelamento orquestrada por um padre protestantizante e por um leigo liberal, e agora essa perseguição ela sai do Rio de Janeiro e vai para Maceió. Então digam aí se vocês receberam a nota, porque nós vamos colocar a nota do arcebispo aqui, porque já até que os defensores do bispo, né, aqueles que acreditam que não há crise na igreja, como se a arquidiocese de Maceió fosse as mil maravilhas, né? Não tem teologia da libertação em Maceió, não tem petista em Maceió, não tem abuso litúrgico em Maceió. Você vai em todas as paróquias, tá tudo bonito, tá tudo perfeito. Então a culpa é do Centro Dom Bosco para essas pessoas por estar alertando que na arquidiocese de Maceió, assim como em praticamente todas as dioceses do Brasil, aquele que quer viver conforme Cristo, aquele que quer buscar a tradição é perseguido, e aqueles que querem colocar todos os tipos de erro do mundo, esses são promovidos. Não é algo novo, já é uma orientação de anos. O atual arcebispo é Dom Beto Breis, que foi feito arcebispo pelo Papa Francisco em 2023 e foi investido na Arquidiocese de Maceió em 2024. Mas ele aparentemente está seguindo a orientação antitradicional, de ódio à tradição, do arcebispo emérito Dom Antônio Muniz. Então quem acompanha o Centro Dom Bosco sabe que em 2023 nós já tínhamos feito um vídeo porque Dom Antônio Muniz ele tinha proibido as missas tradicionais em Maceió. Então quem nos acompanha desde 2023 vai lembrar disso, mas eu vou passar aqui para que vocês vejam que não é implicância do CDB. Nós só estamos relatando os fatos da forma como eles se apresentam aos nossos olhos. E é importante que as pessoas entendam isso. Vamos lá para vocês verem que não é coisa do Álvaro nem de Centro Dom Bosco. Olha a fala do arcebispo de Maceió em plena missa. Dom Antônio Muniz, arcebispo de Maceió, tinha acabado de protagonizar um escândalo ao declarar que proibia a Santa Missa de sempre em todo o estado do Alagoas. Que fica terminantemente proibido frequentar destas chamadas missas tridentinas, rito chamado de Pio V. Lembramos ao arcebispo de Maceió que São Pio V teve uma visão impressionante sobre as ameaças que a Santa Missa sofreria no futuro. O Papa alertou que se um dia alguém tivesse a audácia de atentar contra a Santa Missa de sempre, então este alguém deveria incorrer na indignação de Deus e dos apóstolos Pedro e Paulo. Será que é justo que os fiéis da missa tradicional sejam tratados com menos entusiasmo do que os adeptos da Umbanda? E aí, pessoal, vou até passar de novo, hein? Vejam que ele persegue a missa tradicional e acolhe os adeptos de Umbanda em plena igreja. Vamos lá. Santa Missa de sempre em todo o estado do Alagoas. Que fica terminantemente proibido frequentar destas chamadas missas tridentinas, rito
chamado de Pio V. Lembramos ao arcebispo de Maceió, que São Pio V teve uma visão impressionante sobre as ameaças que a Santa Missa sofreria no futuro. O Papa alertou que se um dia alguém tivesse a audácia de atentar contra a Santa Missa de sempre, então este alguém deveria incorrer na indignação de Deus e dos apóstolos Pedro e Paulo. Será que é justo que os fiéis da missa tradicional sejam tratados com menos entusiasmo do que os adeptos da Umbanda? Viram? Dom Antônio Muniz, arcebispo emérito de Maceió. Ou seja, o mesmo arcebispo que proíbe a missa tradicional, não só na sua arquidiocese de Maceió, mas se valendo da influência que tem em todo o estado de Alagoas, também busca estender a proibição além dos limites da sua arquidiocese para a missa tradicional. Por outro lado, o mesmo arcebispo acolhe membros da Umbanda dentro da igreja para que possam fazer batuque. Mas a culpa é do Centro Dom Bosco. É o Centro Dom Bosco que é cismático. É o Centro Dom Bosco que é desobediente. Gente, vejam a gravidade da situação com os olhos de vocês. Deus criou cada um de nós com inteligência, vontade, ao sensus fidei. Não dá pra tapar o sol com a peneira. Não dá pra fechar os olhos pra achar que essas coisas são normais. Há 100 anos atrás, São Pio X acabaria com o arcebispo desse. Há 100 anos. É muito absurdo.